Bom dia! Fala galera do sexto ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática, módulo 16, sobre polígonos, página 422. Número 1. Considere os dois polígonos desenhados a seguir. Nós temos o polígono 1 e o polígono 2. Letra A. Nomeie os dois polígonos, e classifique cada um deles quanto ao número de lados. Nós temos o primeiro polígono, é o polígono A, B, C, D, E, F. O segundo polígono é o polígono G, H, I, J, K, L. Vamos contar seus lados? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. O polígono 1 é um hexágono. E o polígono 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados também. Os dois polígonos são hexágonos. Agora, letra B. A letra B está falando assim: com o auxílio de uma régua, desenhe um segmento de reta com extremidades em dois vértices do polígono 1, de modo que ele fique decomposto, dividido em um triângulo e em outro polígono. Em seguida, classifique o outro polígono quanto ao número de lados. Aqui eu liguei o vértice A ao vértice E. Nós temos o triângulo AFE e temos aqui embaixo um pentágono. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, o outro polígono é um pentágono. Letra C. É possível decompor o polígono 2 em um triângulo e um quadrilátero por meio de um segmento de reta com extremidades em dois vértices do polígono 2? A resposta é sim. Eu liguei o vértice H ao vértice K. Para responder, explore com o auxílio da régua a figura dada no enunciado. Então, nós ficamos com o hexágono original dividido em um triângulo e um quadrilátero. O hexágono original ficou dividido no triângulo IJK e no quadrilátero GHKL, ok? A número 2. A planta baixa de um apartamento cujo contorno foi destacado em linha azul está mostrada a seguir. Letra A. Quantos lados tem o polígono delimitado pela linha azul? Eu coloquei aqui para vocês irem acompanhando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lados. Letra B. Faça uma pesquisa para descobrir o nome desse polígono, considerando sua classificação segundo o número de lados. Segundo o número de lados, o polígono de 14 lados é chamado de tetradecágono. Agora, vamos para a página 423. Outros critérios de classificação de polígonos. Na seção anterior, você viu que um polígono pode ser classificado de acordo com o número de lados que apresenta. Porém, dois polígonos com o mesmo número de lados ainda podem apresentar outras características que os diferenciem. Assim, vamos apresentar outras possíveis classificações que complementam aquela já vista. Então, aqui nós temos 4 polígonos. Em uma aula de geometria para o sexto ano, a professora pediu a cada aluno que desenhasse no caderno um hexágono. Observe os desenhos feitos por 4 alunos. Alguns polígonos são convexos, outros polígonos não convexos.
A Laura desenhou um polígono convexo. O Rafael também desenhou um polígono convexo. Os dois são hexágonos convexos. A Bruna desenhou um hexágono, só que um hexágono não convexo. O Gustavo também desenhou um hexágono, só que um hexágono não convexo. Como eu diferencio um polígono convexo de um polígono não convexo? É simples, você escolhe 2 pontos que ficam dentro do polígono, liga esses pontos com um segmento de reta. Se o segmento de reta ficar inteirinho dentro do polígono, o polígono é convexo, como eu fiz aqui no exemplo da Laura. No exemplo do Rafael, eu escolhi 2 pontos. 2 pontos que ficam dentro do polígono. Se eu ligo esses pontos, eu fico com um segmento de reta totalmente dentro do polígono. Quando isso acontece, nós temos um polígono convexo. Agora, observem aqui. Eu escolhi 2 pontos no polígono da Bruna, liguei esses 2 pontos, o segmento de reta ficou fora do polígono. Quando isso acontece, o polígono é não convexo. O mesmo acontece com o polígono do Gustavo. Eu escolhi 2 pontos que estão dentro do polígono, liguei os 2 pontos. Fiquei com um segmento de reta e uma parte do segmento de reta fica fora do polígono. Quando isso acontece, o polígono é não convexo. Vamos continuar. Embora todos os desenhos estivessem corretos, todos são hexágonos. Os alunos perceberam que alguns hexágonos apresentavam características diferentes dos outros. Vamos analisá-las. Número 1. Separe esses hexágonos em 2 grupos e indique qual característica você considerou para fazer essa separação. Eu coloquei da seguinte maneira: os polígonos de Laura e Rafael são convexos e os de Bruna e de Gustavo são polígonos não convexos. Eu já expliquei as características dos polígonos convexos e não convexos para vocês. Ao separar os hexágonos, você pode ter levado em conta diferentes critérios. Por isso, diferentes respostas são possíveis. Então, você pode ter colocado outras respostas. A partir de agora, vamos nos concentrar em uma das características, que é a característica que permite diferenciar polígonos convexos de polígonos não convexos. Página 424. Observe a seguir os desenhos de Laura e Gustavo, agora com 4 pontos assinalados. Os 4 pontos ficam dentro do polígono da Laura, os 4 pontos ficam dentro do polígono do Gustavo. Letra A. Usando uma régua, trace linhas retas ligando os 4 pontos do desenho de Laura. Eu liguei os 4 pontos com a régua. Em seguida, faça o mesmo com os 4 pontos do desenho de Gustavo. Liguei os 4 pontos com a régua. Agora vamos responder. Letra B. Todos os segmentos que você traçou no desenho de Laura estão inteiramente no interior do hexágono? Todos estão dentro do hexágono? Sim. Letra C. Todos os segmentos que você traçou no desenho de Gustavo estão inteiramente no interior do hexágono? A resposta é não. Algumas partes ficam fora do hexágono. Letra D. Traçando uma linha reta, é possível ligar 2 pontos quaisquer do hexágono de Laura, de modo que o segmento obtido não esteja inteiramente no interior do hexágono. Eu posso colocar os pontos em qualquer posição dentro do hexágono da Laura. Sempre que eu ligar 2 pontos do polígono da Laura, o segmento fica inteirinho dentro do hexágono. Então, é possível ligar os pontos de modo que o segmento não esteja inteiramente no interior do hexágono? Então, a resposta é
Não, todos ficam dentro do hexágono. Letra E. A característica que você constatou no hexágono de Laura permite classificá-lo como convexo. Já o hexágono de Gustavo é denominado não convexo. Observe os hexágonos desenhados por Rafael e Bruna no item 1. Qual deles é convexo? Eu já comentei com vocês, é o polígono de Rafael. Em um polígono convexo, sempre que unimos dois pontos quaisquer pertencentes a ele por uma linha reta, o segmento obtido fica inteiramente no interior desse polígono, como o polígono verde. Nós podemos ligar quaisquer pontos pertencentes aqui dentro do polígono convexo, que a linha reta sempre fica contida dentro do polígono. E quando isso acontece, temos um polígono convexo. Quando isso não acontece, quando uma parte desse segmento de reta fica fora do polígono, o polígono é não convexo. Número 1. Classifique cada polígono a seguir. Nós temos que classificar quanto ao número de lados e se é convexo ou não convexo. O primeiro polígono, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele tem 7 lados. Eu fiz aqui uma representação. Um segmento de reta fica fora, com uma parte fora do polígono. Então, ele é um heptágono, porque ele tem 7 lados. Não convexo, porque uma parte do segmento de reta fica fora do polígono. Já a letra B é um octógono, porque ele tem 8 lados. Convexo. Você pode traçar vários segmentos de reta aqui, que todos ficam dentro do polígono. A letra C, ela tem 6 lados, tá? É só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados é um hexágono. Percebam, eu liguei 2 pontos que estão dentro do hexágono, mas o segmento de reta ficou com uma parte fora do hexágono. Quando isso acontece, ele é não convexo. Então, na letra C, temos um hexágono não convexo. Na letra D, nós temos um polígono que tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono. Todos os segmentos de reta que eu traçar unindo 2 pontos aqui dentro do pentágono, ficam dentro do pentágono. Então, é um pentágono convexo, ok? Página 425, número 2. Usando uma régua, desenhe na malha pontilhada um polígono convexo de 9 lados. Eu fiz o meu, colori de roxo. Coloquei os vértices A, B, C, D, E, F, G, H, I. O meu polígono convexo de 9 lados é o A, B, C, D, E, F, G, H, I. E também é para construir um quadrilátero não convexo. Aqui eu tenho um quadrilátero não convexo. Se eu ligar um ponto daqui com um ponto daqui, você sabe que o segmento de reta fica fora do quadrilátero. Eu escolhi como vértices P, Q, R, S. Então, meu quadrilátero não convexo, P, Q, R, S. Em seguida, nomeie os 2 polígonos desenhados. Nós desenhamos, não se esqueçam de colorir, utilize a cor de sua preferência. Aqui fica uma sugestão. Continuando, a questão número 3. Celina desenhou 3 polígonos no plano cartesiano, cujos vértices são dados no quadro abaixo. Nós temos o polígono ABCDE, os vértices representados por pontos, por pares ordenados. O polígono FGHIJK, nós temos aqui também seus pares ordenados, o mesmo para o polígono LMNOPQRS, os pontos que são seus pares ordenados. Letra A. Reproduza os 3 polígonos desenhados por Celina no sistema de coordenadas a seguir. Então, nós temos o ponto A, 0 e 1. 0 e 1. O ponto B, 1 e 4. 1
e 4. Aqui nós temos o vértice A, aqui nós temos o vértice B. O vértice C, 5 e 3. 5 e 3. Não se esqueçam que o primeiro valor é horizontal, o segundo valor é vertical. O ponto D, 6 e 1. 6 e 1. Aqui é o ponto D. O ponto E, 3 e 0, que fica aqui. Agora, com a régua, vocês vão ligar os pontos, vão formar uma figura e colorir essa figura. Agora, o próximo. F, 3 e 9. 3 e 9. Aqui nós temos o F. O G é 4 e 7. 4 e 7. Aqui é o G. O H, 5 e 9. 5 e 9. Aqui é o H. O I é o 6 e 7. 6 e 7. I. O J é 4 e 6. 4 e 6. O K é o 2 com 7. 2 e 7. Agora, com a régua, vocês devem ligar esses pontos, certo? E colorir a figura. O ponto L, 8 e 7. 8 e 7. Aqui é o ponto L. O ponto M, 7 e 5. 7 e 5. Ponto M. O ponto N, 8 e 3. 8 e 3. Ponto N. O ponto O, 10 e 2. 10 e 2. Ponto O. Ponto P, 12 e 3. 12 com 3. Aqui é o ponto P. O ponto Q, 13 e 5. 13 e 5. Ponto Q. O ponto R, 12 e 7. 12 e 7. Ponto R. O ponto S, 10 e 8. 10 e 8. Aqui é o ponto S. Vocês devem ligar os pontos com a régua e colorir a figura. Agora, a letra B. Classifique cada polígono de acordo com o número de lados e também em convexo ou não convexo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 lados. A, B, C, D, E. Esse é o nome do polígono. Ele é um pentágono porque tem 5 lados e é convexo. Nenhum segmento de reta traçado aqui dentro, com pontos que ficam dentro do polígono, tem uma parte que fica fora. Agora, observem o polígono F, G, H, I, J, K. Eu escolhi 2 pontinhos aqui. Se eu ligar esses 2 pontos, uma parte do segmento de reta fica fora do polígono. Então, isso faz com que ele seja não convexo. Então, F, G, H, I, J, K, ele tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. É um hexágono não convexo. Agora, o polígono LMNOPQRS, ele tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um octógono. Qualquer ponto, se eu ligar quaisquer pontos que ficam aqui dentro do polígono, todos os segmentos ficam dentro do polígono. Quando isso acontece, ele é convexo. Então, é um octógono convexo. Página 426. Polígonos regulares e não regulares. Observe a imagem ao lado. O recipiente de vidro no qual a pequena planta foi colocada tem o formato de um poliedro. É uma figura espacial. Ela tem comprimento, tem largura, tem altura. Esse poliedro é um dodecaedro, cujas faces são 12 pentágonos idênticos entre si, com todos os lados de mesma medida. Nós temos 12 pentágonos exatamente iguais e os lados têm medidas iguais. E todos os ângulos internos também com medidas iguais. Essa característica, onde todos os lados
são iguais e todos os ângulos internos também são iguais, fazem com que esses pentágonos sejam classificados como polígonos regulares. Assim, esses pentágonos são polígonos regulares. Aqui nós temos a definição de polígonos regulares. Polígonos regulares são aqueles que possuem todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos internos com medidas iguais. Grifem porque é muito importante. Nós temos o triângulo ABC. Observem, o lado AB mede 3 centímetros, o lado BC mede 3 centímetros, o lado AC mede 3 centímetros. Todos os lados são iguais, medem 3 centímetros. O ângulo interno A mede 60 graus. O ângulo interno B mede 60 graus. O ângulo interno C também mede 60 graus. Então, no triângulo, todos os ângulos internos medem 60 graus. E todos os lados medem 3 centímetros. Então, esse triângulo é regular. Observem o hexágono. O hexágono também é regular. Nós temos todos os lados, o lado DE mede 2 centímetros, o lado EF, 2 centímetros, o lado FG mede 2 centímetros, o lado GH, 2 centímetros, o lado HI, 2 centímetros, o lado ID, 2 centímetros. Todos os lados medem 2 centímetros. O ângulo E mede 120 graus. O ângulo F mede 120 graus, o ângulo G também mede 120 graus, assim como o ângulo I mede 120 graus, o ângulo HI e o ângulo D. Todos os ângulos medem 120 graus. Então, esse polígono, esse hexágono também é um hexágono regular. O triângulo ABC e o hexágono DEFGHI desenhados a seguir são exemplos de polígonos regulares. No triângulo, todos os ângulos internos medem 60 graus e todos os lados medem 3 centímetros. Ele é um triângulo regular. Já no hexágono, todos os ângulos internos medem 120 graus, todos eles. E todos os lados medem 2 centímetros. Também temos um hexágono regular. Agora, observe aqui embaixo que o retângulo JKLM não é um polígono regular. Seus ângulos internos são todos iguais. Todos medem 90 graus, mas seus lados não são todos iguais. 2 lados medem 3 centímetros, 2 lados medem 2 centímetros. Então, o retângulo é um polígono que não é regular. Do mesmo modo, o hexágono NOPQRS não é regular. Seus lados têm medidas iguais. Todos os lados medem 2 centímetros, mas seus ângulos internos não são todos iguais. 2 ângulos medem 60 graus, 4 ângulos medem 150 graus. Então, esse hexágono não é regular. Pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês já sabem. É só me mandar uma mensagem que eu vou ficar muito feliz em atendê-las. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!